Olá você, seguidor e seguidora do nosso canal, e se você ainda não se inscreveu, não perde a oportunidade, já clica no botão aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que sair por aqui. Se você já acompanhou o primeiro vídeo, bem-vindo de volta. Se não viu, clica no card aqui em cima e no primeiro vídeo eu me apresento, falo um pouco do que eu vou fazer por aqui e conto a história do Sabine, que dá nome ao canal. Hoje o foco é falar um pouco sobre o que é som, nosso objeto principal de trabalho. A definição formal diz que o som é uma variação de pressão em torno de um ponto de equilíbrio capaz de produzir uma sensação auditiva. Tá, mas o que isso significa na prática? O som pressupõe uma vibração, uma fonte desse som, que vai colocar em movimento as partículas em volta dessa fonte. Essas partículas podem ser ar, água, sei lá, uma parede. Mas como aqui o objetivo do nosso canal é falar sobre acústica musical e a gente só ouve música no ar. Se você já ouviu música em outros ambientes, em outros meios de propagação, por favor, comenta aqui embaixo, conta a sua experiência, deve ter sido bastante interessante. O nosso objeto de discussão, de conversa hoje vai ser o som se propagando no ar. Olha no gifzinho que está passando aqui embaixo, essa ilustração. Tem um pistão se mexendo. Esse pistão pode ser o quê? A pele da caixa de uma bateria, a membrana de um alto-falante, suas pregas vocais, as cordas de um violão ou qualquer outra coisa que esteja vibrando e provocando movimento no ar. Esse movimento do ar cria áreas de compressão, onde as partículas estão mais juntinhas, mais pertinho, e a área de rarefação, em que essas partículas do ar estão mais separadas, estão mais dispersas. Essa é a variação de pressão que eu falei ali há pouco. Esse vai e vem de partículas é o que a gente chama de onda sonora, e essa onda sonora se propaga pelo choque de partículas umas com as outras. E agora eu vou dar um exemplo que, se você já esteve em São Paulo, ou mora em São Paulo, e já usou a linha 3 vermelha do metrô, você vai entender bem. É tipo quando você entrou no trem ali, o trem lotado, aquela muvuca do fim da tarde, começou a piscar a luzinha vermelha, vai fechar a porta, mas tem um cara que está atrasado. Sai correndo e pula, se joga para entrar no trem. Ele bate em você e isso gera um empurra-empurra generalizado que começa numa porta, termina na outra e espalha o vagão inteiro. Pode parecer um exemplo bastante bobo, mas é uma ilustração interessante de como o som se propaga. O som é um empurrão, o atrasado é a fonte sonora e a galera apertada são as partículas. Outra parte da definição formal diz que essa variação de pressão deve ser capaz de produzir uma sensação auditiva. Se deve ser capaz de produzir sensação auditiva, isso significa que existem variações de pressão que não são capazes de produzir essa sensação. Essa parte da definição, então, depende inteiramente da fisiologia humana, do sistema auditivo e de como ele responde aos estímulos. Convencionalmente, o sistema auditivo humano responde a uma faixa de frequências específica, entre 20 Hz e 20 kHz, ou 20.000 Hz, e há um mínimo de pressão sonora. A pressão sonora é essa tal de variação de pressão em relação à pressão atmosférica, ou ao ponto de equilíbrio. Tanto as especificidades do sistema auditivo quanto as definições de frequência e amplitude de um sinal sonoro e pressão sonora, enfim, vão ser tema de outros vídeos. Por hora eu vou falar apenas que existem vários eventos que têm origem em vibração, que se propagam por ondas, mas que não produzem uma sensação auditiva. Aí entra uma discussão sobre nomenclaturas. Eu prefiro chamar tudo de som e chamar de som audível o som que é capaz de produzir sensações auditivas. Bom, pensando em sons que são capazes de produzir sensações auditivas, a gente também pode aprofundar essa discussão e pensar um pouco sobre o silêncio. Para pensar sobre esse assunto, eu vou falar de um cara doido, mas doido mesmo. Ele chama John Cage. O John Cage tentou trabalhar a ideia do silêncio absoluto na mais conhecida das obras de Nada, 433. É essa obra que vai passar um pedacinho aqui. São 4 minutos e 33 segundos em que músicos de quaisquer instrumentos, porque essa é uma peça escrita para qualquer músico de qualquer instrumento, ou bandas, ou orquestras, ou corais, enfim. Mas são 4 minutos e 33 segundos em que os executantes dessa obra ficam em silêncio, sem tocar nenhuma nota. Em uma das gravações dessa obra, podem ser ouvidos barulhos de relógio, pessoas se movendo em suas cadeiras, entre outros sons ambientes. A ideia é que
Durante esse tempo de 4 minutos e 33 segundos de ausência de sons musicais, as pessoas vão começar a perceber outros sons. Então o que compõe a música são os sons ambientes no momento da gravação ou no momento da escuta, se você está numa sala de concerto. Aqui tem informação! O próprio Cage, ao descrever uma de suas experiências com uma câmara anecoica, aqui eu vou ter que fazer um parênteses. O que é uma câmara anecoica? Uma câmara anecoica é uma sala isolada acusticamente, ou seja, ela não permite a entrada de sons externos na sala e tratada com muita absorção. Essa absorção vai impedir a reflexão dos sons, das ondas sonoras nas paredes dessa sala. Essas salas, essas câmaras anecoicas, são considerados os ambientes mais silenciosos do mundo. Enfim, voltando. O John Cage, relatando sobre uma experiência dele com uma câmara anecoica, disse ter ouvido um som grave e um som agudo. Esses sons, ele foi descobrir depois, eram os sons da circulação sanguínea dele e os sons do sistema nervoso dele em operação, em atividade. A conclusão dele, depois dessa experiência, é resumida numa frase: até que eu morra, haverá sons, e eles vão continuar depois da minha morte. A conclusão de Cage é que o silêncio absoluto não existe. Eu vou complementar a ideia dele dizendo que não existe em condições comuns ao ser humano. O menor ruído existente é o decorrente da vibração de partículas. Esse ruído recebe o nome de ruído browniano. Para que não haja vibração de partículas, são possíveis dois cenários. O primeiro é que não haja partículas para propagar os sons, como no espaço, por exemplo. O segundo é que as partículas existentes parem de vibrar, o que acontece quando se atinge a temperatura do zero absoluto, que é de menos 273 graus Celsius. A conclusão aqui é de que o som é parte fundamental da existência humana. Até na surdez existe o som, e eu aproveito para recomendar aqui para quem ainda não assistiu o filmaço que é Sound of Metal, ou Som do Silêncio. Esse filme trata um pouco sobre essa questão da surdez e, enfim, não vou falar muito aqui para não estragar a surpresa, mas assiste que vale a pena. É esse som que é tão presente, que é tão constante, que é o objeto do nosso trabalho todos os dias. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, olha com o que a gente está lidando. A gente está lidando com a sensação humana, a única sensação humana que não para jamais, que não para nem quando a gente está dormindo. Não é como a visão que a gente pode fechar o olho e a gente simplesmente não está vendo. A audição e os sinais sonoros são constantes todos os segundos da nossa vida. Então, eu digo aqui, conheça o seu objeto de trabalho. E se você quer conhecer mais sobre o seu objeto de trabalho, sobre o som, sobre como ele se comporta, acompanhe o nosso canal e a nossa jornada por esse universo dos sons e dos sons musicais. Parece que falar sobre o que é o som é uma tarefa simples, mas como vocês perceberam, ela pode levantar muitas perguntas bastante filosóficas até. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Vou deixar na descrição algumas referências também, para quem quiser se aprofundar mais, e as referências são básicas que eu vou usar em muitos e muitos vídeos desse canal. Se você gostou desse vídeo e do conteúdo que estamos produzindo aqui, curte, comenta, se inscreve no canal e manda para os amigos. Isso é muito importante para manter a nossa atividade por aqui e para a gente saber se está indo pelo caminho certo. Um abraço e até a próxima!